Fala pessoal do Triunfo Online, que bom ter vocês com a gente para mais uma análise onde pegamos grandes ideias e transformamos em estratégias super diretas e visuais. Bom, vamos direto ao ponto. Existe uma tendência muito forte hoje em dia de achar que para construir um patrimônio sólido ou ter uma gestão financeira de altíssimo nível, a gente precisa de ferramentas absurdamente complexas, certo? Mas e se os maiores segredos para construir uma verdadeira fortuna não estiverem naqueles algoritmos super avançados de Wall Street, mas sim em princípios super simples escritos há mais de 4.000 anos? Hoje nós vamos explorar exatamente isso. Vamos destilar as leis financeiras da cidade mais rica da antiguidade, mergulhando no clássico O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. A ideia é transformar isso em um plano de ação real para quem comanda negócios hoje em dia. E olha só o contraste que vivemos no mundo dos negócios hoje. De um lado da tela, a gente tem o caos absoluto, né? Mercados voláteis, planilhas financeiras que não acabam mais, aquele estresse diário com fluxo de caixa corporativo. E do outro lado, a imutabilidade e a simplicidade das leis da antiga Babilônia. A grande verdade é que, na maioria das vezes, essa complexidade toda acaba sendo só uma distração. Os princípios babilônicos oferecem um caminho claro, estruturado e totalmente focado naquilo que realmente importa: eliminar dívidas e criar prosperidade real. Não é mais uma tática da moda que vai sumir ano que vem. É literalmente uma fundação que resistiu ao teste do tempo. A nossa rota aqui vai ser super direta. Vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a riqueza da Babilônia. Depois, a regra dos 10%. Em seguida, o segredo da multiplicação. Aí entramos na arte da proteção e fechamos com as 5 leis do ouro. Então, vamos começar. Ponto número 1, a riqueza da Babilônia, a fundação de toda essa prosperidade. Avançando para o nosso segundo ponto, a regra dos 10%. O conceito de pagar a si mesmo em primeiro lugar. Gente, isso aqui é a virada de chave para entender como a Babilônia era tão próspera. Tudo começa com este número mágico, 10%. Para a imensa maioria de quem empreende, a mentalidade padrão é a seguinte: entra o dinheiro, a gente paga os fornecedores, os impostos, os funcionários, os custos operacionais da empresa e, bom, se sobrar alguma coisa, a gente guarda, certo? O princípio babilônico vira essa lógica completamente de cabeça para baixo. Guardar um mínimo absoluto de 10% de todos os ganhos é a regra inegociável. Trata-se de redefinir o que é economia dentro de uma empresa. A gente passa a ver isso como um mecanismo obrigatório de extração de lucros. É o seu pagamento, a recompensa vitalícia por todo o esforço de manter o negócio girando. E isso tem que acontecer antes que as despesas devorem a receita. Sem essa base de 10%, esquece, nenhuma grande fortuna consegue se sustentar. Para ilustrar melhor, imaginem essa divisão do fluxo de caixa como algo sagrado. A fatia menor ali de 10% é totalmente blindada. Ela serve única e exclusivamente para o acúmulo de capital. Os 90% restantes são o seu teto, o limite máximo para operar os negócios e manter o padrão de vida. E o mais interessante é que quando a gente força a operação a caber dentro desses 90%, isso acaba estimulando uma eficiência gigantesca e muita criatividade na gestão. Ao mesmo tempo, garante que o capital cresça constantemente, sem sufocar o dia a dia da empresa. É exatamente essa disciplina que separa negócios que estão sempre só sobrevivendo, apagando incêndios, daqueles que realmente enriquecem quem os fundou. E isso nos leva direto ao nosso terceiro ponto, o segredo da multiplicação. A hora de construir o motor da riqueza. Porque cá entre nós, apenas acumular um monte de moedas num cofre não constrói o império de ninguém. Esse capital acumulado precisa ser colocado para trabalhar e ativamente. É aqui que entra um conceito fascinante do livro, uma metáfora genial chamada de escravos de ouro. Para líderes e gestores, isso significa pegar aqueles 10% que foram separados e implantá-los estrategicamente em investimentos que estão fora da operação principal da sua empresa. A ideia é que cada moeda poupada seja como um trabalhador absolutamente incansável, aquele que não dorme, não tira férias, não fica doente. O objetivo final, criar uma fonte de renda passiva que seja 100% independente do suor diário gasto na empresa. Assim, se o seu negócio principal enfrentar uma crise daquelas, esse exército de moedas vai continuar produzindo riqueza lá em segundo plano. Na prática, essa engrenagem funciona num ciclo de 3 passos bem simples. Primeiro, você guarda a base dos 10%. Segundo, investe esse capital para que ele comece a gerar um retorno. E o terceiro passo é onde a verdadeira mágica acontece: reinvestir os dividendos. É o nosso bom e velho conceito dos juros compostos. Os seus escravos de ouro começam a gerar filhos, e esses filhos também são colocados para trabalhar pesado. Com o passar do tempo, essa escala exponencial cria uma avalanche de patrimônio.
diminuindo absurdamente a dependência que a gente tem de que a nossa empresa ativa seja um sucesso ininterrupto todos os dias. Certo. Indo para o nosso quarto ponto, a arte da proteção. Como blindar esse império? Essa frase captura a essência da coisa. Fugir dos conselhos sedutores de ganhos fáceis. No mundo dos negócios, existe uma tentação constante, que a gente adora chamar de síndrome do objeto brilhante. É aquele canto da sereia prometendo retornos astronômicos em questão de semanas. Seja uma criptomoeda desconhecida que alguém jurou que vai explodir, uma expansão mal planejada ou entrada de sócio no mercado que a gente não faz a menor ideia de como funciona. A verdadeira prosperidade pessoal exige uma disciplina de ferro para saberem identificar esses buracos e principalmente saber dizer não. Para quem tem sangue empreendedor e adora um risco, aceitar o tédio de um investimento conservador e seguro geralmente é um baita desafio psicológico. Mas acreditem, é a maior virtude da proteção. O alvo central dessa blindagem toda é construir uma verdadeira fortaleza financeira. A gente busca uma segurança tão inquebrável que permita a sua empresa atravessar crises globais, rupturas em cadeias de suprimentos ou qualquer maluquice do mercado sem o risco de ir à falência. O risco precisa sempre ser mitigado. O seu capital principal nunca, jamais deve ser colocado numa situação onde a perda total seja uma possibilidade. A regra é muito simples, mas poderosa. Não se perde dinheiro. O que nos traz ao nosso quinto e último pilar da análise de hoje: as 5 leis do ouro. O código mestre da riqueza. Esse é o checklist definitivo, a verdadeira espinha dorsal dessa filosofia milenar. Primeira lei: o ouro vem para quem guarda pelo menos 10%. Segunda, o ouro trabalha pesado para quem é sábio. Terceira, o ouro busca a proteção de quem investe com muito cuidado. Quarta, o ouro foge das mãos de quem inventa de investir naquilo que não conhece. E a quinta lei: o ouro escapa rápido de quem busca ganhos impossíveis e acaba confiando em promessas boas demais para serem verdade. São princípios atemporais, feitos para construir, escalar e sustentar um negócio altamente lucrativo. Pensem nisso como um filtro absoluto que deve ser usado antes de qualquer decisão envolvendo o dinheiro da empresa. E se a gente fizer uma ponte entre essa Babilônia antiga e as salas de reunião que usamos hoje, a conexão é direta. Olha só essa comparação. Aquele velho conselho de guardar é simplesmente a nossa exigência moderna de criar reservas de caixa ou fazer distribuição de lucros. O investir com sabedoria se traduz perfeitamente na alocação inteligente de ativos, tanto os corporativos quanto os pessoais. E a proteção nada mais é do que a nossa conhecida mitigação de riscos. Vocês percebem? O vocabulário mudou, a tecnologia deu saltos absurdos, mas a mecânica exata de como a riqueza flui, como ela se multiplica e como ela desaparece permanece rigorosamente a mesma. A física do dinheiro simplesmente não mudou. Para fechar nossa análise, eu queria deixar um pensamento bem provocativo. É incrivelmente comum hoje a gente ver empresas focando toda a energia em funis de vendas ultracomplexos, inteligência artificial, reestruturações gigantes e, no fim, negligenciando a base mais rudimentar do sucesso financeiro. Fica aqui o convite. Peguem os frameworks financeiros que vocês usam hoje e auditem contra esses princípios infalíveis da Babilônia. O dinheiro, seja nas ruas antigas ou nos modernos mercados digitais, responde exatamente às mesmas leis. Pessoal, muito obrigado por acompanhar nessa explicação até aqui, que essas leis de ouro tragam uma base cada vez mais forte e muito crescimento para os projetos de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.